Nós vamos trazer uma matéria agora falando sobre o estresse. Muitas pessoas estão sofrendo desse mal, muitas pessoas não calculam o que isso pode acarretar, tanto emocionalmente como fisicamente. Por isso, nós fomos até um psicólogo para tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a viver melhor. Lenderson Xavier é psicólogo e falou sobre o estresse. Para falar sobre o estresse, primeiramente, o que é o estresse? Estresse, ele vem do termo em inglês stress, né, que quer dizer tensão, né, o ato de você pressionar, a pessoa sentir pressionada. E nesse caso, o que o estresse causa no ser humano? Ele causa aí uma reação que nós chamamos de fight or flight, né, em inglês também, e quer dizer você lutar ou fugir. Portanto, o estresse nada mais é do que uma reação, uma resposta natural do ser humano. E que, na verdade, o estresse ele é um fator importante, determinante para o ser humano, para que ele consiga, justamente em determinadas situações, para que ele possa agir ou para que ele possa recuar. Só que o estresse em doses maiores nesse sentido, ele pode ser sim muito prejudicial. Ele pode fazer com que a pessoa ela fique mais acuada, pode ser que a pessoa fique mais agitada, tudo isso em excesso. Mas o estresse, na verdade, quando nós falamos sobre esse estresse na linguagem popular em si, ele dá essa conotação da pessoa ficar irritada, da pessoa ficar sobrecarregada, da pessoa ficar chateada, dela começar a xingar. Então, justamente, nós percebemos que existe uma sobrecarga, existe um excesso de estresse que faz com que a pessoa ela se perca nas atitudes, faz com que a pessoa ela se perca aí nos comportamentos e nos próprios pensamentos. Mas como seria a prevenção? Para poder falar sobre a questão da prevenção em relação ao estresse, tem como a gente prevenir o estresse? Tem como a gente não ficar estressado? Tem. Porém, seria algo que nós faremos se nós não tivéssemos em vida, né? É comum, é natural nós nos estressarmos, mas como eu disse, de uma forma equilibrada. Quando há um excesso, o que fazer para poder não se estressar? Atividades físicas são importantes? Muito importantes. Falar sobre isso, não guardar rancor, não guardar mágoas, também é importante? Também é muito importante. Fazer terapia é importante? Também é muito importante. Portanto, a prevenção do estresse, nesse caso, está basicamente concentrada no seu controle e não na esquiva do próprio estresse. Portanto, é importante você controlar o seu estresse e não passar a evitá-lo, justamente para que você tenha a oportunidade de direcionar aí essa carga, essa sobrecarga aí, por exemplo, na academia, numa corrida, né? Quando você tem a possibilidade aí de fazer uma meditação, quando você tem a possibilidade aí de nadar, por exemplo. Tudo isso são atividades complementares aí, e completamente terapêuticas para poder combater o estresse. Agora, será que quem anda estressado demonstra alguns sintomas? Bom, quando é que você percebe que você está com sobrecarga de estresse, né? Quando você percebe ali que o estresse já está sendo um excesso na sua vida. Quando, por exemplo, você começa a ficar irritado com coisas pequenas, com barulhos pequenos. Você percebe quando você fica muito apático, quando você fica muito calado, mais isolado, mais do que o natural, mais do que o normal, mais do que aquilo na sua rotina. Então você começa a perceber que está com um excesso de estresse. Quando há uma certa confusão mental, quando você não consegue tomar decisões também, quando você se perde um pouco no meio dos seus pensamentos e às vezes em decisões que poderiam ser decisões mais simples, né? Mas a principal característica aí do excesso de estresse, de fato, é a irritabilidade. Daí quando você perceber que está ficando mais irritado do que o normal, do que o habitual, nesse momento que é a hora de procurar uma ajuda. O psicólogo reforça que buscar um profissional é de suma importância. Quando é que a gente deve procurar ajuda profissional? Nesse sentido, não requer nenhum tipo de diagnóstico específico, basta aí a pessoa ter essa autopercepção. É necessário que ela se perceba estressada. E o que fazer
nesse sentido é você buscar formas de hábitos mais saudáveis, né? Ou seja, ter uma qualidade de vida e buscar ter um certo equilíbrio entre a sua vida profissional, amorosa, pessoal, social. Buscar o lazer é importante também, ter o descanso ativo e o descanso passivo, né? O descanso passivo é aquele em que você pode ler um livro, assistir uma TV. Descanso ativo é aquele em que você pode praticar um esporte, uma atividade física. Então, é buscar ter aí uma qualidade de vida melhor, né? Para combater o estresse e buscar ter esse equilíbrio na sua vida como um todo.